Oi pessoal, vamos lá na nossa continuidade das explicações sobre um pouco o que é a geobiologia e agora o que a gente poderia desenvolver, o que ela tem de importância. É exatamente perceber essa realidade invisível que vem do meio ambiente. Quer dizer, então tem alguns aspectos fundamentais. Então tem três aspectos fundamentais que devem ser levados em conta na geobiologia. Ela abrange o meio físico, que é o meio ambiente onde a gente mora. Tem o campo vital fundamental, que somos nós. Nós estamos no meio de uma realidade que é o campo físico vital, que vem as influências da Terra, da domótica, a nossa criação de coisas que afetam nós mesmos, entendeu? O cosmos. E tem um meio vital que é a vida, e a nossa que está associado nesse meio. E um terceiro aspecto fundamental, que a gente não vai falar aqui no momento, mas ele também tem importância, que é a parte sutil, abstrata, entendeu? Que vai além do limite da parte física em si. Seria um mundo extrafísico, que alguns especialistas, que nem o Caffarelli, trabalha. O grande Caffarelli lá, do Instituto Mahat. Mas nós vamos nos restringir a falar da realidade que é o meu trabalho, que é a geobiologia associada com o ambiente físico. Então a primeira coisa que a gente já sabe, como todo radiestesista e como todas as pessoas que têm noção um pouquinho de perceber essa realidade, seria a água subterrânea. A mais simples das influências do meio ambiente, que era muito conhecida nos antigos, que não estavam preparados para perceber coisas mais sutis, entendeu? Apesar de eles sentirem que existiam forças estranhas no meio ambiente que eram além daquilo que eles falavam, mas eles não tinham método para observar isso. E sempre falavam que era cruzamento de veio d'água, que era água subterrânea. Então a água subterrânea é fundamental. O que significa ela? É a água que vem das chuvas do meio ambiente e que penetra no solo. Essa água penetra no solo e vai até o horizonte das rochas, que é impermeável. Então as águas da superfície atuam exatamente nesse intervalo de superfície e rocha. Então nesse espaço há a possibilidade da água penetrar. Só que ela funciona com movimento. Quando ela está em movimento, associado com a inclinação dos terrenos. Quer dizer, à medida que o terreno vai inclinando, ela vai correndo mais. E ela gera um débil campo elétrico, associado com os sais minerais que vêm da terra, das rochas, dos minerais que estão lá, e a água que reage com os sais minerais, né, criando um sal. E ele fica eletrificado, emitindo uma leve energia que acelera o nosso organismo. Por quê? Porque ela tem uma velocidade maior do que o nosso organismo. Quando a gente vai dormir, a gente vai para 4 ciclos por segundo, até 7. Então o nosso movimento quando está dormindo é muito lento. Quando a gente acorda, vai para 60 ciclos por segundo, para não dizer outros detalhes. O local está emitindo 60 ciclos. E aí, quando eu vou dormir, eu não posso ir para 4 se o ambiente está assim, eu entro em ressonância. E aparentemente eu não durmo. Por que será que eu não durmo? A pessoa toma remédio, etc. Não, é o local. E essa radiação é a que a gente chama não ionizante. Então ela é mais macro do que micro. Ela afeta níveis mais celular, etc. Afeta a nossa velocidade cerebral, que deveria descansar. Principalmente o cérebro é mais afetado por essa radiação. Porque na hora de dormir, o corpo descansa. Ele não é afetado por essas forças, que não tem força suficiente para afetar o organismo. Mas não te deixa dormir, porque o cérebro entra em ressonância. E você aparentemente fala, dormi, mas levantei cansado, não sei porquê, pensa que é outras coisas, etc. Que também se somam. Então a água é o básico. Está associado com a inclinação, com a gravidade. Depois vem a quebra das rochas. Aí já é algo mais profundo. As rochas sofrem rupturas e a energia que vinha equilibrada sofre reflexão, refração e aumenta e muda a velocidade.
Então o nosso organismo não vai suportar uma força que está vibrando muito mais vezes do que o nosso organismo é capaz de suportar. Mas como o nosso organismo é flexível, quer dizer, a gente é um ser que não só nós, todos os vivos, seres vivos, ele consegue se adaptar àquela realidade, entendeu? E começa a entrar em ressonância com aquilo, até chegando a um ponto das pessoas sentir falta daquela anomalia. O organismo dela acostumou, as endorfinas pedem aquela frequência. Então, a quebra de rochas, onde a gente acha água subterrânea, etc., você não pode dormir ali em cima. Tem uma velocidade de funcionamento maior que a água subterrânea. Acima disso, as torres de micro-ondas já ganham completamente. Então a gente vê que São Paulo e todos os grandes capitais do mundo tem muita torres de micro-ondas porque tem milhões de pessoas falando no celular. E aí ela emite 60 Hz por segundo. E você não vai conseguir dormir. Entendeu? E você vai pensar que é outro motivo. Então aí já subiu na hierarquia. Acima disso, e no mesmo nível aparentemente, seria a alta tensão. Só que a alta tensão tem um círculo, né, de em volta dos fios de alta tensão. Inclusive eles subiram as torres para poder não ter que tirar as pessoas das bordas dessa alta tensão. Mas, na verdade, continua atuando. Até uns 100, 150 metros, se a alta tensão chegar a 500 kV, né, de ação. Então, é uma das coisas que também são permanentemente atuando e que impede de você dormir. Eu explico muito isso lá no meu site, sobre essas coisas aí. Acima disso, começa a vir também as construções, a forma com que você constrói, entendeu? Elas também vão afetar as pessoas. Porque tudo na natureza as energias podem ser a mais forte que tenha no lugar, ela é caótica. Se eu dormir aqui ao relento, praticamente não vou ser afetado por essas anomalias. Elas são dispersas, mas na medida que eu construo uma casa, construo um prédio, elas acumulam, elas ficam polarizadas. No caso da pior anomalia que eu mais estudo, e muitas vezes até o pessoal me chama Marcão Radônio, porque eu falo muito dela, é a radioatividade ionizante, que é emitida por um elemento químico que está nas rochas, e nas rochas tem o elemento mais perigoso que existe, desculpe, que é a emissão do tório. O tório é um elemento radioativo da tabela periódica, além do urânio, vocês já viram falar do tório, do rádio, radônio, polônio. Essa é uma sequência radioativa. Esses elementos emitem uma radioatividade permanente. Não importa se é pequena quantidade ou grande, a única coisa é que a grande quantidade vai emitir maior força. É o que ocorre nas usinas nucleares, tipo Fukushima, etc. Lá emite radioatividade. Só que nos locais a quantidade é tão pequena, tão infimamente pequena, que ninguém nunca vai saber que ela existe. A ciência não aceita, porque não tem instrumentos que meçam. E a ciência trabalha com essa realidade. Se não tem instrumentos que meçam, não existe. Eles não querem saber que eu comprove, que eu falo, que tem uma anomalia no local. Essa radioatividade que é o principal motivo de afetar as pessoas lentamente ao longo do tempo. Quer dizer, a maioria desses livros que falam sobre coisas que estão afetando as pessoas, na verdade, é essa radioatividade. Quer dizer, simplesmente pelo fato de eu ser geólogo, né, eu comecei a estudar essas anomalias a ponto de mostrar para vocês rapidamente, né, como a gente vai perceber a existência dessa anomalia. Que é, aqui um exemplo de uma rocha de 3 bilhões de anos, quer dizer, uma pechblenda, que a gente poderia chamar também de uraninita, entendeu? Aqui, ela, entendeu? Emite radioatividade. Se eu pegar o do Rod, vai fechar. Se eu usar todos os meus gráficos, ele vai indicar radioatividade. Mas a quantidade é tão pequena que não vai afetar. E eu utilizo uma técnica que é de Jean de Laffois, que a gente ainda precisaria falar muito, que muda a emissão elétrica dela, eu transformo em magnética, utilizando o quê? Emissores que cortam o efeito dela. Quando à medida que eu faço isso, muda tudo. Posso mostrar?
na próxima vez. Fica de surpresa para vocês. Tem muita coisa para a gente falar. Um abração.